Boa tarde a todas e a todos. É um prazer imenso recebê-los novamente na Live Abrange. Eu sou Cássio Idi Alves, eu sou diretor médico aqui da Abrange e, em nome de toda a nossa diretoria, agradeço aqui a participação de vocês nessa live. Agradeço também o nosso parceiro científico que está nos apoiando na live, que é a Sun Pharma. E hoje o tema é um tema bastante importante, inédito, né? Nesses anos eu não lembro da gente ter discutido essa doença, é uma doença bastante importante. O tema de hoje é a jornada do paciente com doença pulmonar fibrosante e, claro, o impacto orçamentário para a saúde suplementar. O nosso parceiro científico, a Sun Pharma, trouxe uma speaker extremamente qualificada e tenho certeza que ela vai nos colocar aí várias aí atualizações sobre o tema, né? Doutora Daniela Campos é uma colega pneumologista, membro e secretária da Sociedade Goiana de Pneumologia e médica do Hospital Einstein, Goiânia. Como todas as lives, a doutora Daniela vai colocar aí toda a sua experiência no tema e depois a gente vai interagir. Eu vou ter o prazer de fazer a moderação e a gente vai trazer algumas perguntas aí e eu conto com vocês para mandarem algumas aqui para a gente ir estruturando o que a gente vai perguntar para a doutora Daniela esclarecer um pouquinho mais. Doutora Daniela, é um prazer tê-la aqui, tá? Fica à vontade, a palavra é sua. Estamos ávidos aí pelo conhecimento sobre o tema. Muito obrigado. Obrigada, doutor Cássio. É um prazer estar aqui falando com a Abrange, com o senhor, e ter a parceria da Sanfarma, que a gente não precisa falar quantos anos de formada tem, mas quando eu formei a fibrose pulmonar sempre foi um desafio na nossa vida do pneumologista. A gente, infelizmente, mais matava os pacientes do que salvava, porque a gente só tinha o corticoide para usar, e a medicação que ao longo dos anos os estudos provaram que o paciente tinha era piora clínica ao invés de melhora clínica e a gente não tinha muito o que fazer, então a gente fazia o diagnóstico de uma doença que não tinha como tratar. Ao longo da linha do tempo, né, as doenças foram evoluindo, e o nintedanib, que é o NID, é uma das melhores medicações que a gente tem para fibrose pulmonar, para pelo menos a gente ter o stop da doença. Então, doutor Cássio, a gente está falando de uma doença extremamente crônica, progressiva, de alta mortalidade, e que pega uma população muito jovem. Então, mulheres com 40 e poucos, 50 e poucos anos de idade, depois, no finalzinho, eu vou contar para vocês um paciente que a gente conseguiu fazer um transplante de São Paulo, de 43 anos, com fibrose. Então, é uma doença que judia tanto quanto o câncer. Só que ela não tem tanta. Ela tem um impacto grande, mas ela não é tão conhecida. Então, é uma doença que, sem o manejo adequado, a evolução dela é para hospitalizações de repetição, o paciente precisa usar oxigênio. É um paciente muito caro para o plano de saúde, por isso que a gente tenta mostrar para o plano de saúde que é mais barato eu tratar quem tem indicação clínica, e nem todo paciente vai ter indicação de tratar, tem várias coisas que a gente pontua. Para vocês terem uma ideia, existe uma reunião que acontece aqui em Goiânia toda sexta-feira de manhã, com a Universidade Federal de Goiás, que é o UFG, e a Universidade do HGG, que é o Hospital de Goiânia, com vários expertises, porque são grupos que se juntaram para discutir esses pacientes. Então, para vocês verem como é difícil fechar diagnóstico, pensar em quem vai tratar, em quem vai se beneficiar, porque não é uma medicação barata, mas o paciente que tem indicação de tomar precisa dessa medicação, já que o paciente que evolui, que não trata, ele vai abrir para home care, judicialização de medicação. Para o paciente jovem, ele vai ter perda funcional, qualidade de vida, falta ao trabalho, é um impacto social muito, muito grande. Então, cuidar bem é mais sustentável do que não tratar, né? E nós estamos falando de uma doença com uma prevalência e incidência não tão baixa assim na população mundial e muito menos na população brasileira. Então, a gente tem incidência global de 3 a 9 casos para cada 100 mil habitantes por ano e uma prevalência global de 14 a 43 casos em também 100 mil habitantes. No Brasil, a gente fala em torno de 6.800 pacientes até 9.000 por 100 mil habitantes e uma prevalência de 13 mil a 18 mil pacientes a cada 100 mil habitantes. Então, não é uma doença rara,
é uma doença bastante prevalente. E o que a gente fica muito triste, porque as pessoas não conhecem a fibrose pulmonar. Então, fica-se naquele diagnóstico de uma pneumonia de repetição, o paciente vai evoluindo, e nesse inteirinho ele perdeu 3 a 5 anos da vida dele com um diagnóstico definitivo. A prevalência cresce com o envelhecimento da população, a gente sabe disso, e existe uma rede assistencial muito heterogênea, então falta acesso ao pneumologista, falta acesso aos exames. A fibrose pulmonar é uma doença que a gente precisa de exames, principalmente de uma tomografia computadorizada, que não é o exame que a gente tem em todo o nosso território brasileiro, que também não é tão baixo o custo assim. A gente precisa de uma pletismografia, ou pelo menos uma prova de função pulmonar completa, que também existe uma fila no SUS para poder fazer. Então, esse impacto no diagnóstico tardio requer uma piora do paciente, mais uso de oxigênio e mais internações. Então, esse custo do atraso diagnóstico versus um custo do manejo precoce é o que a gente tem que estar discutindo aqui, desse paciente ter uma linha melhor de cuidado, porque organizar é mais barato. Então, a gente mostrar essa linha de cuidado para vocês estruturada, reduz os desperdícios e melhora muito o desfecho clínico do paciente. Então, a gente precisa sim daquele paciente que tem uma tosse, uma falta de ar. A maioria desses pacientes pode ter um certo emagrecimento já, mas o que mais chama a atenção do paciente é a falta de ar e a tosse. E como ele fica indo muito em pronto-socorro, ele fica com o diagnóstico errôneo de uma pneumonia que não melhora. Então, a gente pega muito paciente no consultório que já está há 3 anos já, e eu sempre falo, gente, mas pneumonia é um diagnóstico agudo. Pneumonia não é um diagnóstico crônico. Então, se você tem uma lesão pulmonar que você não sabe o que é, tem que tentar encaminhar para o pneumologista, porque essa rede seria o pneumologista, o clínico, bons clínicos formados, com educação continuada boa, eles também conseguem já pensar na fibrose pulmonar, né? E encaminhar pacientes especializados. Então, aqui em Goiânia a gente tem excelentes pneumologistas, o Einstein é um dos hospitais que trata também esse paciente, mas a gente tem pelo SUS o HC, o HGG, o GOL, locais que têm pneumo também habilitados para fazer o diagnóstico. E aí, esse paciente, quando ele tem falta de ar ou alguma suspeita clínica, ele precisa então fazer uma tomografia que a gente chama de alta resolução, onde consegue a gente ver melhor as lesões que ele tem, né? Aí esse paciente vai fazer uma pleximografia, ou se a gente não tiver um serviço, pelo menos uma função pulmonar, já que a gente já começa a ver restrição na função pulmonar dele. O teste caminhado de 6 minutos é fácil de fazer, porque a gente faz em ambiente hospitalar. O fisioterapeuta nos ajuda muito, já que a gente precisa sim de uma equipe multiprofissional para conduzir melhor esse paciente. E esse paciente tem que ser reavaliado periodicamente, já que ele tem piora na capacidade vital forçada dele, ele tem declínio em difusão, ele tem piora dos sintomas, então é aquele paciente que tem muita falta de ar, ele não melhora, ele não consegue trabalhar, ele às vezes já tem usar o oxigênio, e a gente precisa então dessa equipe multiprofissional entre o pneumo, o radiologista, o patologista, o cirurgião torácico, no caso de uma biópsia que esse paciente venha fazer, e a gente precisa dessa comunicação integrada entre a auditoria médica para poder autorizar esses exames, para poder entender a jornada desse paciente, e a gente precisa da conscientização do SUS sobre que a doença existe, e a gente precisava desse check-in para fazer a tomografia, para fazer essa pleximografia, ou no caso da pleximo, pelo menos a função pulmonar, e o teste de caminhada. Então, uma educação continuada, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, reduz muito os erros diagnósticos e reduz muito o custo desse paciente, porque nem todo paciente vai ter que ser tratado com antifibrótico, mas todo paciente merece um diagnóstico e ser investigado. Então, a organização do cuidado reduz exames repetitivos, internações evitáveis e judicialização, que é uma coisa que a gente fala muito para as operadoras. Se você tem colegas que organizam esse prontuário desse paciente, a gente evita que se faça exames desnecessários, exames repetidos, internações que podem ser evitadas e judicializações que encarecem muito no caso de algum processo contra o plano, né? Então, o diagnóstico precoce é extremamente necessário nesse caso, né? O custo do atraso diagnóstico, a gente vai ter internações por exacerbação de altíssimo custo, porque geralmente esses pacientes requerem internações em UTI, e geralmente eles evoluem para pneumonia grave, já que eles já têm o pulmão alterado. A gente às vezes tem aqui em Goiás, a gente tem a medicação fornecida pelo SUS, no Juarez Barbosa, que é um lugar de medicação de alto custo, mas nos outros estados o que acontece é a judicialização do antifibrótico,
quando o paciente já está em quadros até avançados pela demora do diagnóstico, e aí a gente precisa de oxigênio para esse paciente, home care, ventilação não invasiva. Então, um doente que, se bem conduzido inicialmente, a gente vai evitar internação, oxigênio, já que eu estou fornecendo a medicação numa fase precoce, onde a doença ainda não se desenvolveu. E os benefícios, então, desse diagnóstico precoce é isso. A melhora a resposta ao antifibrótico, porque o antifibrótico, os trabalhos mostraram, melhora na sobrevida e diminuição da mortalidade. Então, quando a gente tem uma droga que diminui a mortalidade, é uma droga que a gente tem que lutar muito para o paciente começar a usar. Porque nós não estamos só falando de sobrevida, a gente está falando de mortalidade. Então, como a gente tem redução da mortalidade, a gente precisa muito que essa droga seja usada para aquele paciente com perfil e que tem indicação de fazer o uso. Então, a gente vai ter menos internação, a gente vai ter uma doença que progride mais lentamente, menos uso de oxigênio, a gente vai ter menos home care, já que esse paciente vai conseguir trabalhar, estudar, tomar banho sozinho, comer, então ele não vai precisar de ficar acamado, redução das ações judiciais e essa previsibilidade orçamentária que eu consigo fazer esse trajeto desse paciente e saber mais ou menos quanto que cada paciente está gastando, né? Os antifibrose são, sim, de alto custo, mas são custos evitáveis, né? Então, a gente precisa discutir com essas operadoras, os planos de saúde, isso, o paciente que precisa do tratamento, e a gente tem um tanto de estudo já, o estudo Impulso, o Ascende, o Capacity, que são estudos que mostraram esse benefício em tratar precocemente esse paciente e a redução da mortalidade e uma melhor sobrevida para esses pacientes, porque eles reduzem o declínio anual da capacidade vital forçada, a gente tem um impacto direto na redução das hospitalizações e da necessidade de oxigênio, o tratamento precoce, esse paciente fica estável por muito mais tempo. Então, você imagina, doutor Cássio, eu tenho um paciente que não interna, não está usando oxigênio e está em casa produzindo. Por quê? Porque eu fiz um tratamento adequado e de uma forma precoce. Então, por isso que eu preciso realmente dessa educação continuada que a gente está fazendo aqui, para que esse paciente que tem uma falta diária, a gente não sabe o que que ele é, já que não é pneumonia, e parece uma pneumonia porque é difusa, parece uma tuberculose, parece outra micobacteriose, parece sarcoidose. Então, a gente precisa do pneuma para fazer o diagnóstico diferencial e dar o melhor tratamento para esse paciente. E aí, uma coisa que a gente chama atenção, que é um modelo de acompanhamento de valor, e aí eu queria explicar um pouquinho para vocês, porque valor, ele é um desfecho clínico, que importa ao paciente versus o custo por esse desfecho, né? Então, eu preciso saber essa conta, né? Eu preciso saber o valor disso, porque como falamos em valor na saúde, estamos falando de um princípio criado por Michel e Porter e a Elizabeth, que é valor é igual ao desfecho clínico, que realmente importa para o paciente. Mas eu tenho que ver esses custos. Então, por exemplo, você pega um paciente de 85 anos de idade que está com câncer já numa fase terminal. Realmente você vai dar o melhor tratamento de câncer para ele, sendo que você vai onerar muito o serviço, porque o tratamento é muito caro, eu já tenho um paciente com a doença avançada e a gente discute isso muito com a oncologia. Qual que é o benefício desse paciente usar uma medicação tão cara, que vai dar seus efeitos colaterais, para às vezes ter uma sobrevida de 1, 2 meses? Então, essa conta a gente tem que pôr na conta do lápis, né? Então, o desfecho clínico é aquele que verdadeiramente melhora a vida do paciente, mas eu preciso ver o custo. Tudo que o sistema gasta para conseguir alcançar esse resultado. Então, a gente quer que o paciente fique bem, a gente quer que ele tenha um resultado favorável, mas a gente não precisa gastar tanto assim com, às vezes, esse paciente, mas a gente precisa de dar um desfecho bom para esse paciente, né? E assim funciona com esses biológicos que a gente tem usado para asma, ou própria medicação para fibrose pulmonar. Então, o exemplo da fibrose pulmonar, eu reter mais tempo essa capacidade de caminhar dele sem falta de ar é um benefício para o paciente, eu evitar a perda dessa capacidade vital é um benefício para o paciente, eu reduzir crise e exacerbação, eu evitar internação. Então, são todos resultados percebidos pelo paciente que realmente importam, não apenas número no prontuário. E isso é importante porque eu preciso uniformizar essa consulta do paciente, eu preciso economizar com esses exames, eu preciso economizar com esses procedimentos, mas eu preciso tratar ele de uma forma precoce. Porque o que eu estou oferecendo realmente melhora a vida do paciente? Sim, porque eu estou mudando a sobrevida desse paciente e me dando melhor qualidade de vida e menor mortalidade. Então, a lógica fica claríssima, assim, quando eu falo paciente sem tratamento, ele vai ter baixa entrega de valor, ele tem perda da função pulmonar,
ele interna mais, ele tem mais falta de ar, ele precisa de mais home care, ele morre numa idade precoce mais rápida. Então, quando a gente fala em valores, eu estou oferecendo um tratamento que vai estabilizar o tratamento, porque o tratamento precoce, além de estabilizar a doença dele, vai me economizar. Então, valor não é gastar menos, valor é gastar certo, onde realmente muda a vida do paciente, que é o que a gente discute em pacientes com doenças crônicas, não só oncológicas, como pacientes igual a gente está discutindo aqui, com fibrose pulmonar idiopática. E uma coisa que a gente tinha proposto para a Sanfarma era fazer projetos pilotos. Então, pegar 30 pacientes e você fornecer pelo SUS tomografia, plethysmografia, ou segundo laudo da tomografia, que é um laudo do expertise, ou você fornecer plethysmografia, tomografias. Então, a gente ter essa parceria da indústria nos ajudando nesse diagnóstico precoce, nos ajudando com os exames, que não são tão baratos assim, e nos ajudando muitas vezes com esse início do tratamento do paciente. Então, a gente pode detalhar várias coisas do tratamento. Acho que eu me estendi um pouco no meu tempo, porque era 15 minutos, né? Mas fico aqui à disposição para explicar as dúvidas, explicar um pouquinho melhor sobre a doença com vocês. Muito obrigado, doutora Daniela, por sua exposição inicial, mas o tempo é todo seu, tá? A gente vai interagir um pouquinho aqui com as perguntas. Eu estou tentando organizá-las aqui, mas enquanto eu tenho aqui uns blocos, eu vou lhe fazer umas perguntas aqui. Queria que você me esclarecesse um pouquinho mais sobre a fisiopatologia, tá? Não é uma doença que a gente está acostumado, né? E pelo pouco que eu sei, né, a doença decorre de lesão repetitiva aí no epitélio alveolar, uma ativação imune, uma proliferação de fibroblasto, deposição excessiva em matriz extracelular, perde a arquitetura pulmonar, ou seja, não vai dar para recuperar isso, e uma formação de fibrose progressiva, né? Claro que se a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce, como em qualquer patologia crônica, né? A gente vai conseguir aí direcionar, ter uma linha de cuidado e ter resultado melhor, né? Dentro dessa fisiopatologia ali, entendendo direitinho essa fisiopatologia, quando esse paciente inicial chega aí no seu consultório, como você vê ele, né? Conhecendo muito bem a fisiopatologia. E se tiver alguma coisa para acrescentar à fisiopatologia, por favor, mostre aí para a gente, ou ensine para a gente. Então, acho que você explicou bem da fisiopatologia da doença, e a fibrose é uma doença que é muito desafiante até para nós especialistas, porque existem várias causas de fibrose, né? Mas o que você delineou bem é que você tem essa perda, você tem alteração de endotélio, perda da parede, então você tem lesões graves que levam a essa fibrose, essa troca por fibroblasto. E o que mais intriga a nós é porque, assim, existem a fibrose pulmonar idiopática e a fibrose pulmonar progressiva. Então, a fibrose pulmonar idiopática, a maioria dos casos, a gente tem muito pacientes familiares. Então, é muito triste quando a gente faz um diagnóstico de uma fibrose familiar, porque você vai ver que várias pessoas da mesma família vão evoluir com fibrose. Então, a gente, quando pega fibrose familiar, a gente faz um estudo, um mapeamento genético, até para aconselhamento, e a gente vê que, assim, o pai teve, os dois, mais dois irmãos tiveram, aí os filhos têm, assim, a gente tem cascata de pessoas com fibrose, já em idades precoces, 40 e poucos, 30 e poucos anos, a gente tem feito diagnóstico até de 20 anos de idade de fibrose pulmonar familiar, e é uma fibrose que requer um cuidado maior, porque esses pacientes precisam de transplante às vezes mais cedo, a gente precisa fazer diagnóstico precoce. Mas essa lesão é uma lesão que, se a gente faz esse stop com a droga antifibrótica inicialmente, a gente consegue, pelo menos, a gente freia a doença, né? A gente consegue parar ela no estágio inicial. E a gente sabe que, por exemplo, pássaros, né? A gente não sei se todos aqui sabem, mas calopsita é um dos pássaros que mais causam fibrose pulmonar. Então, e pode ser é porque a pH, que é a pneumonia por hipersensibilidade, uma das maiores causas, travesseiro de pena de ganso, patos, aves, a própria calopsita. Então, ter criação de aves e começar com sintomas respiratórios, é lógico que a pessoa tem que ter uma certa sensibilidade maior, não vai ser todo mundo que mexe com ave, não vai ser todo mundo que mexe que dorme em travesseiro de pena de ganso,
Mas a PH, ela da forma fibrótica, é uma dessas lesões também que vão evoluir para fibrose. Então, no Brasil, a gente tem várias causas de fibrose, mas a gente tem que algumas doenças reumatológicas, dentre elas a artrite reumatoide. Por isso que nesse estudo que a gente tem muito contato com reumatologista. E aí ela causa mais a FPP, que é a fibrose pulmonar progressiva. Então, a artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, dermatopolimiosites. A gente tem várias alterações de miopatia mesmo, que cada vez mais a gente foi descobrindo mais. E por isso que a pneu caminha muito junto com a reumato nas doenças intersticiais. Aqui em Goiânia a gente faz uma interação com eles. Essa sexta-feira sempre tem reumato junto da reunião. Semana que vem, no dia 18, a gente vai fazer uma reunião presencial com reumato, pneumo, rádio, patologista para discutir casos. Essa reunião acontece uma vez por ano presencial, porque ela é online. Mas essa parceria com a reumato é importante porque esses pacientes com artrite reumatoide, dermatopolimiosite, que tem uma prevalência muito maior na população, ele precisa ser visto pelo pneumologista de uma forma mais frequente. Então, a gente faz screening desses pacientes, a gente faz exame dos pacientes reumatológicos que a Reumato nos encaminha, justamente porque tem pacientes que começam com a doença, doutor Carlos, antes de ter sintomas reumatológicos, que é um complicador para o reumato e para a gente. Você imagina, o paciente não tem sintoma reumatológico nenhum, mas ele já tem falta de ar, ou ele já tem uma tosse importante, ou ele já tem limitação ao exercício. Então, ele não tem ainda sintoma reumatológico, mas ele já tem a, a alteração pulmonar, ou ele já tem sintomas respiratórios, que fala a favor já da doença que ele não descobriu ainda, a doença reumatológica. Então, por isso que o tratamento junto com o reumatologista é muito importante, porque nem todo paciente que tem fibrose pulmonar progressiva vai ter que usar um antifibrótico, mas ele vai ter que tratar a doença de base dele. Só que até uns 4 anos atrás, a gente não usava o antifibrótico para esse paciente. A gente devolvia para o reumato e falava, ó, vai tratar artrite reumatoide, tratar a polimiosite, que é o tratamento de base que vai melhorar. E hoje não. A gente caminha com a reumato, porque a gente sabe que ele vai tratar a artrite reumatoide, o lúpus, as síndromes reumatológicas que ele tem, mas o paciente que está evoluindo para a fibrose, a gente precisa inicialmente começar o antifibrótico para ele, justamente para não evoluir para uma fibrose progressiva grave, e aí já não vai ter muito o que fazer para esse paciente que já tem uma doença complicada, que as doenças reumatológicas você sabe, também não são fáceis, né? Excelente. Acho que dois pontos que você tocou, Daniela, são fundamentais, né? Essa abordagem multiprofissional, né? O diagnóstico precoce, a gente sabe que é extremamente importante, né, para o prognóstico. E eu gostaria de saber, na sua visão, quais barreiras ainda dificultam essa identificação precoce, principalmente quando a gente está falando de saúde suplementar, né? Como as operadoras e os prestadores podem ali estruturar melhor os fluxos de cuidado que você conhece para reduzir esses atrasos diagnósticos. Com certeza, o paciente que demora para receber aí o antifibrótico vai ter um quadro muito mais difícil de controle, né? E a gente vai ter um pouquinho mais aí um pouquinho mais, não, muitas vezes muito mais dificuldade aí, tanto em termos de racionalidade quanto em termos de sustentabilidade. E se a fragmentação do cuidado ainda é um problema, né? Então, assim, resumidamente, como você acredita que a gente pode melhorar essa jornada do paciente? Então, primeira coisa, eu acho que aquele paciente que chega no pronto-socorro, ou chega numa UPA com sintoma respiratório, ele tem que ser encaminhado para o pneumologista se esse recorre. Então, por que que a gente pega muito o consultório? Tem 6 meses que eu estou tratando de uma pneumonia. Pneumonia é diagnóstico agudo, então não tem como ser pneumonia, eu preciso desconfiar de algum outro dado. O paciente tem uma febre que não melhora, o paciente tem tosse que não melhora. Então, pode ser uma tuberculose, pode ser uma outra micobacteriose, pode ser. Então, mas eu preciso tentar encaminhar para o especialista. E aí, quando a gente fala de plano de saúde, é um pouco mais fácil, porque a maioria dos planos de saúde tem mais pneumologistas. Quando a gente fala do SUS, a gente complica um pouco mais, porque a gente aqui em Goiânia mesmo, a gente tem uma opinião para o município inteiro. Então, em termos de SUS, a gente precisa cobrar dos órgãos, cadê o especialista no SUS? Cadê o pneumologista para fazer diagnóstico precoce? Então, na rede
particular, a gente não tem tanta dificuldade. Quando a gente vai para o SUS, a gente se depara com esses dados, né, de pacientes que estão numa fila interminável de 2, 3 anos, porque ele tem uma falta de ar que ninguém sabe o que que é ainda. E aquele colega que pega um raio-x, que você não vai ficar fazendo tomografia no pronto-socorro, mas que pega um raio-x, que o paciente tem uma clínica que não é tão rica. Então, a falta de ar dele existe inicialmente, mas não é tão importante. Então, você imagina, se o paciente tem uma pneumonia bilateral com a saturação baixa, eu vou achar que ele tem uma pneumonia muito grave, vou internar na UTI, vou precisar de internação. O paciente, inicialmente, ele não tem lesões graves, ele tem lesões pontuais, mas já são difusas, e ele pode ou não ter oxigênio baixo, mas ele já tem lesões que chamam a atenção, que não, mas não deve ser pneumonia, porque se ele tivesse essa pneumonia, ele estava muito grave, ele está aqui na minha frente conversando, fala que não sente quase nada, então eu preciso investigar. Então, todo paciente que tem lesão bilateral, que tem doença reumatológica, paciente que fuma, porque a gente tem que essas lesões, micro lesões do epitélio, pioram muito com cigarro, poluente ambiental, vários vírus circulando. Uma coisa que chama atenção, a gente tem um monte de paciente que não acredita, mas o refluxo é uma das maiores causas de início de fibrose. Não que ele vai ter fibrose progressiva, mas ele tem lesão pulmonar que simula fibrose. A gente leva para a discussão de caso clínico e aí a gente tem que ele tem alteração por conta do refluxo. Então, são coisas que a gente tem que estar falando, porque hoje em dia, os pacientes que estão usando essas medicações de caneta, elas levam a um retardo muito grande nesse esvaziamento gástrico e piora muito a questão desse refluxo gastroesofágico, que nem sempre é contado isso para o paciente quando se prescreve, né? Então, a gente vê que esses pneumócitos tipo 2 que você falou muito bem, eles tentam reparar essa área lesada, a gente tem ativação de fibroblasto, esses focos de miofibroblasto vão piorando cada vez mais, e a gente tem que essa inflamação, ela piora muito, né? Então, você tem acúmulo de colágeno 1 e 2, você tem fibronectina, você tem proteoglicanos, que provoca esse espessamento de parede, redução da elasticidade, diminuição da complacência pulmonar, que foi tudo isso que a gente comentou do mecanismo que a doença se desenvolve, né? Então, a gente precisa realmente pegar esse paciente numa fase que a gente chama de vidro fosco, que é o famoso favo de mel, que é o honeycomb, para justamente não evoluir para aquela fase de fibrose importante. E esse paciente, a gente tem várias complicações, como hipoxemia, ele faz vasoconstrição hipóxica, então ele evolui com hipertensão pulmonar, então ele piora esse coração também, né? Porque vai ter que trabalhar numa pressão muito maior. E aí a gente tem que, até a gente recuperar esse epitélio, é complicado, porque você começa a ter estímulo de TGF-alfa, você tem prostaglandinas, e é isso que a gente tem que entender quando a gente faz essa jornada desse paciente que começou com uma lesão pulmonar, eu não sei o que ele tem, eu preciso, no mínimo, encaminhar para um colega que vai saber o que que ele tem e não ficar falando para o paciente que é pneumonia e tratando ele como pneumonia, e você sabe que ele não vai melhorar. Então, pode ser um câncer de pulmão, pode ser uma tuberculose, pode ser uma sarcoidose, pode ser uma diversas doenças, mas eu preciso encaminhar para um colega pneumologista que tem esse paciente que tem tosse, falta de ar, não sai do meu pronto-socorro, para mim encaminhar para o especialista para a gente fazer um diagnóstico mais precoce. Perfeito, né? Acho que essa observação é fundamental, né? Principalmente nessa condição aí de doença pulmonar fibrosante, a porta de entrada ser sempre o pronto-socorro, né? Além de não dar uma assistência adequada, né? A gente vai ter ali muito atraso do diagnóstico e muitas vezes a situação se torna irreversível e bastante, eu vou até dizer, sem desprezar em nenhum momento, a condição do paciente ficou horrorosa, mas ali em questão de gestão também se torna muito mais difícil ali de manter a sustentabilidade, né? Então, assim, como uma especialista, né? Então, no tema, né? Acho que a gente tem que começar a progredir ali. Eu queria saber algumas posições ali suas como especialista, tá? Como pneumologista. Você já conhece toda a jornada, né? Conta para a gente, na sua visão, como você acha que. Vou te fazer a pergunta, ela macro, e vou dar acrescentar algumas outras que eu recebi aqui, tá? Mas como a gente pode
equilibrar aí o custo dessa jornada com a evidência científica e, principalmente, agregando mais qualidade ao cuidado desses pacientes, tá? Então, por exemplo, né, as terapias antifibróticas, mesmo ainda que tenham alto custo, o quanto você acha que elas podem contribuir para reduzir desfechos negativos e muitos dos custos evitáveis, né? A gente sabe que internação, né, as internações, elas representam de 40% a 80% de todos os custos, né? Depende da estruturação da linha que a gente tem, né? Se a gente conseguir ali medir o valor entregue, né, talvez a gente não tenha que analisar só aquele custo imediato, né? E o segundo ponto que eu vou acrescentar nessa pergunta que me chegou aqui pela internet, né? Se você pudesse acrescentar nessa resposta, qual a sua percepção sobre a diferença entre um paciente que está bem manejado e um paciente que tem sempre aquela entrada pelo pronto-socorro, em termos da qualidade de vida dela dele, né? E a percepção que você tem dessa quantidade de gastos aí por começar sempre uma jornada de forma equivocada. Na Desculpa verdade, a assim, complexidade da pergunta, mas eu estou tentando juntar aqui todas que estão chegando, tá? na verdade, assim, o que que os planos de saúde têm que colocar na cabeça, e o dia que a gente fez uma aula aqui em Goiânia presencial, que a Sanfarma patrocinou, o que que a gente conversou muito com a operadora, doutor Cássio? Nem todo paciente precisa ser tratado, primeira coisa. Eu preciso fazer diagnóstico. Então, tem um monte de paciente que vai no clínico ou vai em não especialista e já judicializa a medicação que ele quer tomar um antifibrótico. Então, a gente tem colegas que qualquer fibrose que ele encontra, ele já quer tratar. E a gente sabe que não é bem assim. A gente tem toda uma linha de pensamento, de raciocínio com relação aos exames, com relação a esse paciente. E é lógico que se ele tiver benefício com a medicação, eu acho que a gente tem que prescrever sim, independente do custo, porque a gente está falando de mortalidade e nós estamos falando de pessoas em idade muito jovens. Então, por exemplo, o meu paciente que fez o transplante de pulmão em São Paulo, ele tem 43 anos de idade. E ele ficou rodando nas filas 3 anos. Primeiro que eles falam que eles foram alguns colegas que falaram que era pneumonia, depois não quiseram fazer biópsia nele, e aí ele, graças a Deus, entrou em fila de transplante, porque ele evoluiu muito rápido. Como ele tinha 3 anos já de rodando pronto-socorro e médicos, ele não foi, não tinha ainda nenhum pneumo, segundo a família, não tinha sido encaminhado, não tinha sido pensado, apesar da doença ser pulmonar, acho que eles não tinha muito. A gente ficou mais famoso no Covid, os pneumologistas, né? Porque tem gente que fala que nem sabia que existia essa especialidade. Então, porque é uma especialidade, às vezes não é tão conhecida assim, pela grande maioria das pessoas mais simples, mas a gente tem uma carga muito grande em beneficiar esse paciente, mas tratar de uma forma correta. Tanto que a gente, para tratar um paciente, a gente leva para a sessão clínica, discute com o reumato, com o rádio, para ver se ele está evoluindo, para ver se ele realmente vai se beneficiar, porque também o remédio tem seus efeitos colaterais, né? Não é uma medicação isenta de efeitos colaterais, e ele vai ter que tomar pro resto da vida. Então, quando você me perguntou dessa jornada do paciente, a gente precisa minimizar ela, a gente precisa encaminhar para o especialista, ele precisa fazer exames adequados. E nisso, a gente precisa que o plano de saúde também freie algumas coisas. Por exemplo, vem um pedido de um colega que não é pneumo. Ele pode ter a opinião do pneumo, falar, não, eu vou liberar o remédio, mas só se o pneumo falar realmente se precisa. Então, você tem uma auditoria melhor com o pneumologista na frente. Ah, não, foi o pneumo que mandou, mas eu queria a opinião de uma segunda pessoa. Então, você tem, às vezes, dois auditores ou um só mesmo para poder aprovar essa medicação. Porque se você tiver um auditor sério, você vai economizar muito. Porque não é todo paciente que vai beneficiar, não é todo paciente que vai conseguir usar, porque tem efeitos colaterais. E muitas vezes, eu não sei se você sabe, mas a gente tem um monte de paciente que tem efeito colateral. Continua pegando remédio que a família não sei se vende, aí eu não sei se fala que Brasil é meio complicado. Mas continua pegando a medicação e o paciente não está nem usando. Então, assim, e pacientes que não têm indicação de usar, porque não vai se beneficiar com aquele tipo de fibrose dele. Então, se for uma fibrose pulmonar idiopática, ou se for uma fibrose progressiva por doença reumatológica, eu preciso sim tratar esse paciente. Mas se eu estiver falando uma PH, que é uma pneumonia por hipersensibilidade, se eu não afastar essa pessoa do galinheiro dele,
jogar o travesseiro de pena de ganso dele fora, se eu não tratar o mofo da casa dele, porque mofo é fungo, se eu não pegar a calopsita que mora na casa dele, tirar de lá, ele não vai ter benefício com o tratamento. E esse paciente com pH inicial não é antifibrótico, é corticoide. Então, eu preciso pensar na doença dele, fazer um diagnóstico até para economizar para a operadora. Então, um diagnóstico bem feito, exames bem solicitados. E aí, eu preciso colocar ele nessa linha de tratamento, porque ele precisa fazer a cada 3, 4, 5 meses, vai depender da doença dele, os exames. Mas se ele estiver estável, eu posso jogar para daqui 6 meses. Um teste caminhada é rapidinho. A fisioterapeuta do seu programa mesmo faz um teste barato, que é só um oxímetro no dedo do paciente, medir a pista, porque o teste tem que ser medido quanto que ele vai caminhar, e uma pessoa não médica está fazendo o exame bem feito para a gente avaliar a progressão ou não da doença através de um dos exames práticos, que é o teste caminhado. Então, essa linha de tratamento, essa linha de raciocínio, a operadora tem que ter que, eu vou sim liberar a tomografia do paciente, mas eu não preciso liberar uma tomografia todo mês. Eu não preciso liberar uma plethysmografia a cada 3 meses, eu posso liberar a cada 6. Então, o plano de saúde pode sim sentar com a equipe médica e falar, ó, vamos arrumar um radiologista bom para nos ajudar nesse laudo, vamos sentar e fazer um diagnóstico melhor, vamos fazer o plano de tratamento de cada um dos pacientes, porque se você pegar uma operadora X, igual a Unimed, que é grande, você vai ter o quê? 100 pacientes, 200 usando, precisando da medicação, no universo de 2.000 pacientes, 4.000 beneficiários. Então, a gente precisa conhecer primeiro a carteira que você tem. Segundo, quem é o paciente que você está lidando. Se a sua carteira é mais velha, você vai ter mais doença como câncer e fibrose, porque a gente sabe que a doença pulmonar também é acometida nos pulmões mais velhos, assim, é pior, né? Você tem mais fibroblasto, você tem mais lesão. Então, conhecer a carteira, entender quem que é o paciente que tem que vai beneficiar do tratamento, iniciar esse tratamento precoce para você não ter essa evolução. Porque realmente, assim, quando a gente pega esse paciente, e eu vou muito na casa, porque eu faço muito home care, é um paciente muito caro. Porque ele está com home care, ele tem BiPAP, ele tem o oxigênio. Então, na casa dele você vai encontrar bala de oxigênio, ventilação não invasiva. O BiPAP também é uma medicação cara, a ventilação não invasiva. Então, você vai ter BiPAP, oxigênio, cuidador, um paciente que às vezes precisa de fralda, banho, dieta, porque ele vai evoluindo de uma forma progressiva. Ele não consegue nem na casa não tomar banho, tem que tomar banho no leito, porque a falta de ar dele é muito grande. Então, se eu consigo melhorar essa sobrevida e essa mortalidade, porque é um paciente que também, assim, vai demorar um pouco a morrer, graças a Deus, porque ele vai ter poucas complicações, porque ele está bem cuidado. Mas se eu cuido dele numa fase inicial, ele vai demorar a morrer, graças a Deus, mas uma qualidade de vida outra. Ele está produzindo, ele trabalha. Ele pode até usar o oxigênio dele, mas é catéter, ele a gente às vezes consegue que ele consiga um portátil para usar. Então, é outra condição clínica de um paciente que está acamado, precisando de home care, e tem muita infecção de repetição. A gente precisa, quando você falou de infecção, todo paciente que começa com uma febre e começa com um quadro gripal, a gente preocupa muito. Por isso que quando a gente fez essa aula com a operadora, a gente falou muito para eles de vacina. Se você não vacinar o seu paciente com fibrose pulmonar para gripe, e você vai ter que dar uma vacina quadrivalente, para o governo às vezes só dá tri. Se você não fizer um desconto na vacina da Arexvy, que é uma vacina para essencial respiratório, que o governo também não dá. Se você não vacinar para pneumonia, então, existem várias vacinas que esse grupo de pessoas estão contempladas, que se você, como plano de saúde, entender que se eu vacinar essa população de risco, ele adoecer menos, eu vou internar menos, eu vou ter menos hospitalização, eu vou economizar, porque esses pacientes, eu não sei onde vocês estão, na cidade de vocês, mas chegou um paciente dele no pronto-socorro de Goiânia, todo, 100% vai para a UTI, mesmo que o paciente não esteja precisando da UTI. Porque é um paciente que vai precisar de monitorização cardíaca, o colega fica meio inseguro de internar no apartamento em enfermaria, enfermaria esquece, né? Apartamento. Ele fica muito inseguro. Quem vai fazer a ventilação não invasiva dele? Eu preciso do fisioterapeuta. Então, é um paciente caro, porque toda vez que ele interna, a equipe vai querer vai levar para onde? Para o pronto-socorro. Então, se você tiver uma equipe boa, que vai na casa desse paciente, que oriente a família, que já consegue uma consulta mais rápida com o especialista, você vai economizar muito, principalmente uma coisa que você citou, que é internação, que é muito caro internar esse paciente, principalmente em unidade de terapia intensiva, querer tomar ventilação, e o pulmãozinho dele adora, né? Porque agora tem alguém ventilando por ele, e ele fica no mínimo 20, 30 dias de internação clínica, né? Em UTI. Perfeito, acho que ficou claro que essa integração do cuidado, ter um cuidado coordenado, inteligente, né? Vou chamar até de um cuidado inteligente, integrado, né?
com uma estratégia de gestão é fundamental. Deixa eu só aprofundar um pouquinho mais nesse tema aqui, que eu tenho algumas perguntas sobre isso, tá? Estratégia e integração de cuidado. Qual estratégia, assim, que, na sua visão, as operadoras podem utilizar para desenhar essas linhas de cuidado, né? O ano passado a gente teve uma iniciativa da ANS de estimular o desenho de linhas de cuidado, a Abrange aqui até participou junto com a indústria de submeter lá duas linhas de cuidado, uma para asma grave, outra para câncer de pulmão, tá? E qual é essa, se você tem alguma estratégia ali para estruturar essa linha de cuidado e se você tem ali modelos de cuidado já, ou experiências que você já observou aí na sua prática, enorme prática aí nesse tema, que deram bons resultados integrando aí os stakeholders, tanto a indústria, o hospital prestador e o pagador, as operadoras ou o SUS. Tá? Então, eu acho que quando a gente tem um paciente com tosse e falta de ar, ele tem que se encaminhar para o especialista. Então, já começa com esses sintomas. Eu tenho um paciente que tem tosse e falta de ar há mais de 3 meses. E aí, o clínico já afastou a asma, já afastou a DPOC, que às vezes é um diagnóstico um pouco mais fácil, e eu não sei o que esse paciente tem, e eu não posso falar que ele tem pneumonia, por exemplo. Então, a linha de cuidado dele seria: o paciente tem tosse e falta de ar por 3 meses, eu encaminho para o pneumologista. Porque o clínico tem que encaminhar para o pneumo. Porque nessa linha de raciocínio, o pneumo vai ter que fazer uma tomografia computadorizada de alta resolução. E aí, nessa tomografia, eu preciso de um radiologista bom. Então, a linha de cuidado é você ter o sintoma, o pneumo, um radiologista bom de tórax, porque um radiologista bom, a gente tem tanto colega expertise em pneumo, que ele evita até o cirurgião torácico, que seria o próximo passo, que é um lavado bronco, a broncoscopia, ou a biópsia guiada por tomografia. E aí, uma coisa que a gente não entende muito aqui em Goiânia, e eu acho que acontece no Brasil todo, como é que a operadora paga um lavado broncoalveolar, que é um procedimento que eu vou anestesiar o paciente, que ele vai ficar com complicações às vezes maior, o risco de complicar é maior, e não paga uma biópsia guiada por tomografia. E as biópsias guiadas por tomografia, elas evoluíram muito. Quando eu formei era assim, a gente pode biopsiar aquela lesão que encosta na pleura, porque senão vai dar pneumotórax. Semana passada a gente fez uma biópsia de uma senhorinha de 76 anos de idade, e ela agradeceu porque ela fez guiada por tomografia, não foi bronco, que ela ficou ótima. No outro dia continuou com as afazeres dela, não teve que internar nem nada. A gente faz uma bronco no paciente, é todo um risco maior. É como se fosse uma endoscopia, né? Para quem não entende, mas vai anestesiar, vai biopsiar o pulmão. E uma biópsia guiada por tomografia, tudo mais simples. Então a jornada já começa com pneu, o radiologista expertise em tórax, um cirurgião torácico, se for o caso, mas igual eu falei, eu, se fosse qualquer um aqui, você me perguntar se quer fazer uma bronca ou você quer fazer uma biópsia guiada de tomografia. A biópsia guiada de tomografia é muito mais simples, mais fácil, os colegas são expertise no assunto. Essa senhorinha não teve nenhuma complicação e ela ia para broncoscopia. Foi quando eu falei: não, peraí, que eu vou discutir seu caso com um colega de tórax que faz a tomografia, que faz a biópsia guiada, né? Então, a linha de cuidado é a gente ter um sintoma, a gente ter o pneuma, a gente ter um rádio bom. Se eu precisar do cirurgião torácico, ok. E aí eu realmente vou precisar, pelo menos, de uma prova de função pulmonar. Em alguns casos da pressmografia, que é um exame mais caro, e o teste caminhada, você vê. Então, de exame mesmo, eu pedi a tomografia para ele, a função pulmonar, que se ela vier alterada, a gente estende às vezes para a plesmografia, mas aí eu não preciso da plesmografia para fazer o diagnóstico, eu faço ela mais para segmento do doente. E o teste caminhada, que é um teste muito simples de se fazer, porque o paciente dessatura em exercício, né? Então, é essa linha de cuidado. Eu tenho sintoma, eu tenho especialista, eu pego um cara bom para tórax, faça a biópsia daqueles casos que tem indicação, que tem casos que não tem indicação de biopsiar. A gente, na conversa com o radiologista, eu falo: ó, eu acho que é tuberculose, vamos escolher um escarro. Eu acho que é sarcoidose, então talvez realmente vai ter que fazer biópsia. Não, eu acho que é só realmente uma bola fúngica, com aspergilos. Ah, não, esse paciente já tem um histórico de asma, ele complicou com alguma coisa, ele é fumante, então ele tem um DPOC associado. Então, a gente precisa, nessa linha de cuidado, ter o sintoma, pneumo na frente, a tomografia de alta resolução e a prova de função pulmonar, que é um exame que custa cento e poucos reais. Então, a prova de função é um exame barato para a gente começar a pensar no paciente. O raio-x, eu vou ser muito sincero, porque a gente fala: nossa, mas já vai começar com a tomografia. O raio-x ele é muito pobre para ver lesão intersticial.
A gente come muita bola, assim como a gente come no nódulo, né? Você falou do rastreamento a linha do rastreamento, eu faço muita aula de rastreamento precoce de câncer. O rastreamento de câncer de pulmão é lindo, porque você pegou um público X e fez tomografia de baixa dose daquele público só. Então, quando você fala para rastreamento de câncer, e a gente faz rastreamento para mama, para próstata, para intestino, e não fazemos de pulmão, que é o câncer que mais mata. Então, quando a gente fala de rastrear ou cuidar, essa linha de cuidado, o doente que tem falta de ar e tosse há mais de 4 semanas, mas é porque demora tanto para vir que coloco até 3 meses, né? Ele precisa sim dessa tomografia e dessa linha de cuidado do pneumo e do rádio, pelo menos, e a gente deixa o cirurgião torácico de stand-by para se qualquer coisa de patologista, né? Vejam como é importante a experiência de quem trata do dia a dia, né? Da jornada desse paciente, né? Trouxe insights excelentes para a gente, né? Aproveitando aí a sua experiência, né? A necessidade de fazer ali um tratamento racional que traga um bom desfecho, né? Acho que a gente precisa falar um pouquinho disso, né? Então, qual o momento, né, da gente começar com antifibrótico? E se dentro dessa fisiopatologia tem alguma diferença entre esse início, entre os pacientes que têm aquela carga genética, né, aquela doença que é mais familiar e os outros doentes, né? Então, assim, é, qual o momento ali de, olha, eu vou começar a lançar mão para evitar outros suportes e dar um desfecho melhor para o paciente desses antifibróticos e se existe alguma diferença entre esses pacientes desse tanto da quantidade quanto do momento de iniciar dos antifibróticos, se existe um caso ali que é familiar, por exemplo, né? Genético. Né? Excelente pergunta a sua. Porque é o seguinte, a gente depende de qual fibrose que a gente está falando, né? Então, assim, por exemplo, se a gente estiver falando de uma fibrose pulmonar idiopática, eu fiz o diagnóstico, eu preciso tratar o paciente. Porque a fibrose pulmonar idiopática, ou ela é familiar, ou ela é de causa não conhecida ainda, né? Mas um paciente que tem uma fibrose pulmonar idiopática, se você não trata, ele vai ter uma sobrevida de 5, 6 anos com uma qualidade de vida muito ruim. Então, eu falo que tem algumas certas fibroses que elas são pior que o câncer, porque o câncer o paciente vai lá no oncologista, ele trata com uma quimioterapia, uma radioterapia, ele dá 1.000 opções de tratamento. A fibrose, agora, graças a Deus, a gente tem a opção de tratamento, mas nem sempre o paciente consegue. Então, a gente vira para ele e fala assim: olha, você tem uma fibrose, você precisa começar com um antifibrótico. Aí ele judicializa, mas não consegue. Judicializa e não consegue, e ele está cada dia pior. Então, eu falo que é pior que o câncer, porque se ele for no oncologista, eu não sei a realidade de vocês, mas aqui em Goiânia, a gente consegue com 30, 40 dias que o paciente já começa com o remédio para o câncer. O remédio da fibrose, a gente tem paciente que já está na justiça já tem 6 meses, um ano, e a doença está evoluindo. E o que você perguntou é importante, porque o paciente que tem fibrose familiar, ele evolui mais grave e mais rápido. Então, tanto que por isso que a gente começa a fazer estudo genético, esse paciente que eu falei para você do transplante, que ele evoluiu para transplante, ele tinha um tio e um primo que faleceram novos, não fez diagnóstico. E aí a gente chamou toda a família dele agora, quem não tem sintoma, que já tem acima de 40 anos, para fazer as tomografias de alta resolução neles, na família dele. Porque a gente sabe que, como é familiar, a gente precisa detectar esses familiares precoces. Por quê? Porque ela evolui mais rápido além de ela evoluir mais rápido, você vê, esse paciente precisa de transplante de pulmão. Então, ela evolui mais rápido e mais progressiva. Então, esse paciente familiar, eu preciso fazer detecção precoce na família em quem não tem sintoma para já dar um antifibrose para eles, se eles já começaram com lesão. Tem que ter lesão, lógico, que também nós vamos tratar a família inteira, não é bem assim. Mas a gente faz o estudo genético para saber se qual gene que ele tem, se ele já tem lesão, e eu começo a tratar, às vezes, com 30 e poucos anos de idade, se ele já tiver lesão pulmonar, para ele não evoluir. E aí a gente tem duas drogas, né? A gente tem a pirfenidona e a gente tem o nintedanib, que é o NID da Sanfarma. Mas a gente sabe, para fibrose pulmonar progressiva, a pirfenidona não mostrou esse benefício. Então, se aquele paciente tem uma artrite reumatoide, ele tem um lúpus, ele tem um Sjögren, ele não pode usar a pirfenidona porque não mostrou melhora da fibrose em pacientes com fibrose pulmonar progressiva. Já a fibrose pulmonar idiopática não familiar é outro paciente que eu também tenho que tratar mais rápido porque evolui pior, né? Então, geralmente as doenças reumatológicas têm evoluído com muita fibrose, e aí eu vou beneficiar com o nintedanib para esses pacientes.
de uma forma precoce, porque lúpus e artrite reumatoide não dá só em pessoas acima de 50 anos, a gente tem pessoas com lúpus com 40 e poucos, 30 e poucos anos de idade. Eu tenho muito paciente novo com miopatia, e a miopatia é uma investigação extensa da reumatologia, porque a gente dosa aquele tanto de alterações. A gente só fazia antigamente era RO, lá, FAM, VHS. Hoje a gente tem uma gama de medidas que a gente precisa dosar nesses pacientes para fazer um diagnóstico melhor. Então a gente precisa separar primeiro qualquer fibrose que ele tem. E é o que eu falo para o paciente, você também tem que fazer parte do tratamento. Não adianta eu te dar um remédio de tantos mil reais a caixinha se você não se desfez da sua calopsita, se você não topou trocar o seu travesseiro de pena de ganso, se você não resolveu o mofo da sua casa. Então, assim, e aí entra-se uma questão grande, que é difícil, polêmica, né? É igual aquele paciente que continua fumando e você está tratando o câncer de pulmão dele com uma droga tão cara. Eu acho bem difícil essas discussões, porque eu acho que o mínimo que o paciente pode fazer também é entrar nessa linha e topar tratar. O que é topar tratar? Eu vou parar de fumar. É difícil? É. Nós vamos te ajudar com remédio, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, tem toda uma equipe para te ajudar, mas eu preciso que você queira, né? Porque é tão complicado aquele paciente parar de fumar é difícil. E o tabagismo é uma doença. Tanto que tem CID-10, a gente precisa ajudar esse paciente. Mas ele já tem uma outra complicação que é o câncer, e ele não vai parar com a primeira. Então, isso é uma discussão enorme entre plano de saúde, a gente, médicos e pacientes, mas eu acho que o mínimo que o paciente tem que entender é entender. Então, a gente tem um monte de senhorinha que mora numa fazenda toda mofada, toda velha, e ela tem um monte de lesão pulmonar, e ela não quer sair daquela casa, cheia de mofo, de ave, é um verdadeiro arsenal para doença fibrosante. Então, eu acho que isso tudo, ô, doutor Cássio, a gente precisa pôr nessa linha de cuidado de para quem eu vou tratar, quem vai se beneficiar, porque é igual eu falei, o pirfenidona deixa uma cor meio amarelada, o nitedanib dá uma certa diarreia que a gente já conduz melhor, a gente já entra com antidiarreicos, né, para o paciente, mas o paciente precisa, sim, ser o fator principal. Sentar com a psicóloga, com a equipe médica e falar: o senhor quer tratar? O senhor quer tirar esses periquitos da sua casa? Você quer tirar esse mofo? Porque nós não estamos só falando de fibrose idiopática, né? E nem estamos só falando de fibrose familiar. A gente está falando de fibrose de pacientes que têm mofo, fungo, bicho em casa, restos de coisas, né? Muita quinquilharia que junta mofo, o resto de bichos. Então, a gente precisa sim pôr o paciente como centro do nosso tratamento. Eu preciso diagnosticar se é fibrose pulmonar idiopática ou se é progressiva. E da idiopática, eu preciso ter um tratamento muito sério nessa causa familiar. Perfeito. Acho que ficou bem claro que os setores, a doutora deixou bem claro aí que o setor de saúde precisa fazer o mais rápido possível, criar condições, construir um modelo de cuidado que seja sustentável, resolutivo e bom ali para a gente conseguir melhores desfechos, se preparar ali para essa prevalência crescente das condições pulmonares crônicas e progressivas. E falando em futuro, né? Isso é para hoje, né? Acho que já era para ontem, a gente tem que correr atrás, né? Mas falando em futuro, quais avanços a doutora enxerga chegando aí nos próximos anos em termos de diagnóstico, possibilidades terapêuticas e manejo clínico? Então, primeiro vem a inteligência artificial, né? A gente tem um programa aqui em Goiânia agora, em parceria do INGO com um hospital que é o Jacopfacuri. E todo paciente que chega via pronto-socorro, todo nódulo suspeito, ele entra numa linha de cuidado já desse paciente que nem foi lá por conta disso. Mesma coisa, eu acho que vai começar a acontecer com a fibrose. Esse paciente vai entrar em linhas de cuidado de quando ele for fazer uma tomografia, um raio-x por qualquer outra coisa, você já fala: opa, esse paciente que já tem um infiltrado de vidro fosco, vamos acompanhar ele? Então, a inteligência artificial vem para nos ajudar, que em termos de exames de aparelhagem, a gente já evoluiu muito. A gente hoje em dia tem um monte de interleucina que a gente ainda consegue dosar, teste genético, acho que essa parte a gente evoluiu muito. Agora, quem nos ajuda muito é a inteligência artificial, principalmente na área radiológica, né, na história, para a gente entender melhor esse paciente. Vai ser lançada uma droga nova para fibrose o ano que vem. Já está em fase 4 eu acho. É uma droga bem promissora também. Então, assim, a gente está caminhando, o futuro é inteligência artificial, drogas novas e tratamento precoce. Quanto mais cedo eu pego esse paciente para tratar, vai ser um paciente que vai tratar
e nunca mais vai ter problema pulmonar, porque ele tá com a doença, o stop dela, porque ele começou numa fase inicial e eu não tenho lesão nesse pulmão. Eu tenho um pulmãozinho sadio, que começou com um vidro fosco, e eu já detectei, por exemplo, que é uma fibrose familiar. Já comecei a dar um remédio para ele, ele não vai precisar de oxigênio, nem muita medicação, nem internação e nem um pulmão novo, né? Porque infelizmente alguém faleceu por ele ter esse pulmão jovem, né? Eu acho que é isso, assim, acho que o cuidado integral não é custo, é estratégia. Quando o operador e médico trabalham junto, o paciente ganha, o sistema respira melhor. Eu acho que o diagnóstico precoce salva pulmões e salva recursos também, né? Porque quando a gente senta para conversar com os políticos, eles querem também que essa conta feche, né? A gente vai tirar da onde para dar para fibrose? Então, a gente precisa entregar o tratamento para quem precisa, e não são todos os pacientes que precisam, porque quando a gente vai fazer revisão de prontuário, a gente fala assim, meu Deus, esse paciente estava usando esse remédio porque menos que não tem nem biópsia, nem laudo de expertise. Alguém escreveu no laudo que era uma provável fibrose, o paciente entrou com recurso e começou a usar antifibrose. Então, essas coisas que a gente precisa discutir, fazer educação continuada, entrar em linha de tratamento, para a gente dar o melhor tratamento, sim, mas para a pessoa que precisa, que realmente vai se beneficiar daquele tratamento clínico. Perfeito. Acho que a última lembrança da doutora, que a gente tinha até deixado escapar, mas agregar tecnologia numa linha de cuidado, num cuidado integrado, é fundamental, né? Então, a inteligência artificial, o machine learning, hoje a gente já tem até como monitorizar à distância todos esses pacientes, monitorizar o que eles estão sentindo, a qualidade de vida, né? Usando as ferramentas de NLP, OCR, são coisas que a gente vê sendo usadas fora e a gente precisa usar mais aqui. Não, e a teleconsulta Assim, veio para ficar, né? Eu faço muita teleconsulta de paciente que mora em outro estado, e aí um colega te liga, fala, olha, ele veio cá porque consultou com você, mas ele não consegue ir no seu estado, ele economiza hotel, aéreo. Sim, mas a teleconsulta veio para ficar em plataformas excelentes, plataformas seguras. Então, a gente foi se modernizando e foi se reinventando para ter o melhor diagnóstico, o melhor tratamento para o paciente. excelente. Muito bom, né? Infelizmente a gente tem um tempo, senão a gente olha que a gente conseguiu falar um bom tempo e tem um monte de coisa para falar, né? E eu gostaria que a doutora fizesse as considerações finais, por gentileza. Então, quero muito agradecer vocês, né, da Abrange, quero muito agradecer a Safar pelo convite, estou à disposição, adoro falar, dou aula, e fico à disposição, meu Instagram é a abreviação de doutora, né, então DRA, doutora Daniela Pneumo, e qualquer pergunta que surja depois, e quem quiser me seguir, ou tiver alguma dúvida, fique à vontade, porque eu acho que é uma doença que vale muito a pena discutir, porque o paciente se beneficia muito do tratamento. Eu fiquei muito feliz desse paciente meu que infelizmente fez diagnóstico tardio, demorou para chegar no meu consultório, mas graças a Deus ele tá ótimo, porque ele conseguiu o transplante, mas poderia ser diferente, né? Ele poderia ter começado a estar atrás 4 anos atrás e não tá transplantado, mas que bom que ele conseguiu e eu espero ajudar cada vez mais pessoas a fazer diagnóstico precoce para conseguir a medicação e ficar bem, né? Muito bom, doutora. Quero deixar meus agradecimentos pessoais para a senhora, tá? Acho que todo mundo gostou muito, tem uma didática ótima. Nós dois gostamos de falar, então a próxima live acho que tem umas 2 horas no mínimo, né? A gente tem Concordo. muito o que falar e muito sobre esse assunto. Quero agradecer muito o nosso parceiro científico, a Sanfarma, primeiro pelo tema, que eu acho que é um tema era inédito aqui, a gente nunca tinha discutido, tá? E pela escolha da speaker, né? A speaker trouxe aqui, aprofundou, trouxe conhecimento para todo mundo, e eu já deixo aí o convite para a próxima, tá? Com certeza teremos próximas e foi muito enriquecedor. Agradeço a doutora novamente e a Sanfarma. Muito obrigado, pessoal. Valeu, doutora. Valeu, Sanfarma. Até a próxima. Obrigado.